Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani e a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, bora? E estamos aí com um convidado especial, né? Um convidado aí internacional. Nesse momento estamos gravando aqui, é 6h45, lá já são 11h45, diretamente da Bélgica, João Felipe. Seja bem-vindo novamente ao Bacon Podcast. E aí, galera, tudo bom? Tudo certo. E João Felipe, a gente que acompanha você, né, percebe que você viaja bastante, né? Você conhece aí vários lugares, deixa a gente com bastante inveja, né? Mas eu acredito que a ideia não é deixar com inveja, mas é justamente depois usar isso como serviço até de consultoria, não é mesmo? Então, João, apresenta aí o seu trabalho, explica pra gente como é que funciona esse negócio de consultoria. Então, eu moro na Bélgica, tem 5 anos, e nesses anos que eu estou por aqui, eu aproveitei também para conhecer vários lugares, já tive aí em 27 países, dentre eles alguns bem interessantes, como Israel, enfim, Grécia, e, entre outros, né? Não vou citar cada um, mas com o objetivo mesmo de descobrir, primeiro, a beleza daquilo que a humanidade construiu aí ao longo desses anos de história, né? E depois também mergulhar um pouco na cultura de cada lugar que eu visitei, né? Então, com isso, desenvolvi também algumas linhas de estudo dentro daquilo que eu gosto de estudar, que tem horas que são coisas bem interessantes que dá para partilhar, para dividir com as pessoas. Na verdade, todas as coisas dão para dividir, mas tem momentos também que são coisas mais pontuais e objetivos que não são tão interessantes para a maioria das pessoas, pelo menos eu não acho, né? Então, daí eu guardo para mim mesmo, aprofundo e divido com aquelas pessoas que têm o mesmo interesse. Mas com isso, né, com essa bagagem de viagem, eu lancei aí esse ano uma consultoria em organização de viagens pela Europa, porque eu acredito que, de fato, planejamento e organização pode fazer com que aquelas pessoas, mesmo que não tenham um recurso muito grande, viajar para um país e conhecer e realizar um sonho e mergulhar, de fato, numa cultura, mesmo que ela não saiba uma língua estrangeira, ela pode ir, se ela fizer de maneira organizada, e pode descobrir também esse universo aí para abrir os horizontes, né, a visão dos horizontes dessa pessoa, e quem sabe ela vai crescer também aí intelectualmente, descobrindo a nossa herança cultural ocidental, né? É isso aí, você ajuda a pessoa a não gastar à toa, né, e investir, na verdade, não viajar, mas investir mesmo, né, literalmente. Exatamente, a viagem ela é um investimento cultural, tem o aspecto da diversão, eu acho que ele é importante. Então tem um aspecto da diversão que é interessante, mas tem a bagagem de entrar numa outra cultura, né? E ver muitas coisas que a gente ouve falar de perto pode ser uma experiência bem positiva, né? Então, as pessoas às vezes ficam meio confusas com as coisas que estão acontecendo na humanidade hoje em dia, né? E voltar o nosso olhar para a realidade e para como as coisas aconteceram na história pode ajudar bastante. Perfeito. E é claro, né? Pode falar, Desculpa, mas é só para complementar, né? Mas eu sempre penso que não é a viagem pela viagem. É a viagem que depois vai me ajudar a viver bem a minha rotina, né? O meu dia a dia, a minha vida cotidiana. Então, eu me lembro das viagens que eu faço, dos lugares que eu visito, mas me lembro com o desejo de aproveitar aquela experiência na minha vida cotidiana, né? Senão fica vazio de sentido também, fica só prazer pelo prazer. Exatamente. E é justamente isso, né? Você falou, você vai adquirindo ali uma certa bagagem cultural e você já aproveita e já se aprofunda e já estuda alguns assuntos ali que te interessa. E é justamente por conta dessa bagagem cultural e desse assunto que você busca estudar, e você diz que algumas pessoas às vezes não se interessam por aquilo, que você está aqui hoje, né, no Bacon, para trazer também essa bagagem cultural
também para os nossos ouvintes. Então, para nós é uma alegria ter a sua presença. Obrigado aí por todo o esforço, todo o sacrifício. Aí já tá Eu que tarde da agradeço o convite noite. também. Muito obrigado, viu, João? E também, é claro, as redes sociais. Então, siga-nos no Bacon Podcast BR, né, no Instagram. Vai lá que você consegue acompanhar aí todos os lançamentos. Geralmente a gente está transmitindo algumas gravações. Esse podcast aqui ele foi meio que em cima, então a gente não conseguiu divulgar. Foi meio em cima, na verdade, não, né? Foi falta de organização da minha parte. É isso que aconteceu. Porém, vai lá no YouTube, se inscreve, deixa o seu like, né? Você que gosta de acompanhar o podcast em vídeo, vai estar então esse episódio, então na íntegra, com poucas edições, para você estar acompanhando. E também vai lá no seu agregador de podcast preferido, se inscreve também no nosso podcast e também deixa a sua avaliação, caso tenha essa ferramenta nesse agregador. E João, por favor, apresenta aí suas redes sociais. Eu tô no Instagram, @joaofelipe.mj, e no Facebook também, para aquelas pessoas que utilizam ainda a plataforma. Eu tô por lá, repostando, na verdade, tudo aquilo que tá no Instagram. E tô no TikTok também, com o mesmo @joaofelipe.mj. É isso aí. E você tá dançando no TikTok? Como é que é? Não, eu faço as mesmas, eu desenvolvo os mesmos conteúdos que eu desenvolvo no Instagram e no TikTok. Eu acredito que o algoritmo ele é muito bom da plataforma, ele te mostra realmente aquilo que você tem interesse de ver e que dá para explorar para fazer muita coisa boa por lá também. Apesar de ter ainda ter tido esse primeiro movimento um pouco mais superficial da plataforma. Vamos ver como que vai acontecer, né? Mas tô lá. Pensei que eu ia abrir o TikTok e ia ver você fazendo uma dancinha na frente do Coliseu, alguma coisa assim. Tô brincando. Não. A minha idade não permite. Maravilha, então. Então, acho que sem mais delongas, né? Vamos então para esse episódio. Vamos falar então um pouco sobre a tradição da igreja. Nós vamos entrar aqui numa parte histórica também, uma parte ali da tradição da nossa igreja católica, falar ali do monasticismo, né? Então, sem mais delongas, muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno, dê-nos a sinopse desse episódio. Cara, esse tema é muito bom. Assim, tipo, depois que a gente combinou com o João falar desse tema, eu fiquei pensando, caramba, por que a gente nunca falou disso antes, né? Porque eu fiquei pensando, caramba, o monaquismo, ele é o movimento fundacional do Ocidente. Ele é um movimento que São Bento é considerado o pai do Ocidente. E, caramba, a gente quer falar de cultura, quer falar daquilo que é o mito fundador do Ocidente, e a gente nunca falou disso. A gente precisa conhecer melhor, precisa entender melhor o monaquismo, entender melhor como que ele surgiu, por que ele impactou tanto a fundação do Ocidente dessa forma, e nada melhor do que trazer um cara que viajou por vários lugares e conheceu vários desses mosteiros, né, e dessa cultura, e estudou muito bem isso, para ajudar a gente, né. Pensa num tema top. É isso aí, é um tema top. E é sempre bom lembrar que nós aqui do Bacon, a gente sempre busca, né, trazer, de certa forma, esse resgate cultural, né? Então, nós falamos aqui de cultura pop, falamos não só de cultura pop, mas também a gente busca tirar da própria cultura pop aquilo que realmente importa, né? Aquilo que realmente vale a pena, o porquê que vale a pena consumir esse tipo de conteúdo. E, é claro, a gente busca também trazer uma outra cultura, né, que transcende a cultura pop, justamente falando aí sobre catolicismo, falando sobre tradição, falando, enfim, sobre esses temas que você sempre vai encontrar aqui no Bacon. E nós estamos com uma sequência já aí, né, de podcast, falando aí de algumas temáticas católicas, né? A gente falou aí no último episódio sobre Joana d'Arc. No outro episódio, vocês me lembrem aí, porque eu já não lembro. A gente falou, tô abrindo aqui a lista.
Nós falamos Pio XII sobre também. Pio XII e a Segunda Guerra Mundial, né, tirando ali toda a farsa, a narrativa falaciosa que foi construída em torno dessa figura, né? Então nós estamos aí com uma sequência que mistura história e catolicismo, né? E hoje nós vamos falar de história, catolicismo e tradição, né? Então nós vamos desde lá dos primórdios, ali a partir provavelmente ali do século II, século III, né? Depois de Cristo. E assim a gente vai trilhar uma longa jornada falando sobre a influência, né, do monasticismo, né, dentro até mesmo da nossa cultura, especialmente da cultura ocidental. E Deixa entrando, né, eu, antes de diretamente... entrar, deixa Pode eu falar, pode fazer falar. aqui uma. Eu fiquei pensando na minha sinopse, vou até fazer uma certa retratação aqui. Eu falei que o monasticismo ele ajudou a fundar a civilização ocidental, mas eu fiquei pensando, caramba, o monasticismo é muito forte no Oriente também. Ele fundou, tipo, tudo, não foi. Eu diminuí a importância, né, do monasticismo para a cultura, né? Porque lá no Oriente também foi muito forte o movimento, né? Na É verdade, mesmo. existe quando a gente vai estudar cientificamente o monaquismo, né? E daí a gente pode usar a tradução que a gente quiser, tá? Monaquismo, monacato, monasticismo, são traduções aceitáveis na comunidade científica e depende um pouquinho da utilização da língua e do autor que utilizou e da tradução que foi feita, mas são todos termos que são interessantes para a gente usar dentro dessa descrição, né? Para dizer da mesma coisa. Mas o interessante disso que o Bruno falou é que o monaquismo ele é uma forma de vida que nos traz a experiência do Oriente para o Ocidente, né? Tanto que na igreja oriental, eles fazem o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, né? Então, ao contrário da gente, porque a fé ela vem do Oriente para o Ocidente, né? Então, eles trazem essa experiência também dentro da organização do formato de vida que eles vão depois fundar ali no monaquismo primitivo, né? E tem muita gente que fala também da influência, né, do monaquismo, de outros monaquismos, né? Monaquismo judaico, monaquismo com os essênios, por exemplo, monaquismo asiático, monaquismo, enfim, outros monaquismos que existiam antes do cristianismo, né, no mundo, dentro da fundação do monaquismo cristão, Deu uma né? travada É aqui para claro que mim. existe Voltou. Tava sem internet? Não, pode continuar. Deu uma travada. Você tá falando dos monaquismos, né, que já existiam já antes e também de algumas influências, mas pode continuar. Que dentro dessa tradição existe a questão de que porque tem alguns autores depois no século XVIII, XIX principalmente, que vão falar assim que o monaquismo cristão ele é um resultado do monaquismo oriental. Mas eu discordo, eu acho que o monaquismo, e percebo dentro dos meus estudos, né, que o monaquismo ele é um fenômeno eclesial, que nasce junto com a igreja, sim. Porém, ele é um monaquismo que traz a influência daquilo que já existia nessas outras formas de vida dentro do contexto oriental, né? Mas só para trazer um pouco aí dessa contribuição. É isso aí, do Oriente ao Ocidente, né? E começando ali, né? Começando do princípio, né? Do início ali das definições, existem ali duas formas, né? Que a gente pode, talvez as principais, né? Pelo menos que a gente estuda e tal, né? Dentro da história, né? De formas de monaquismo, que seriam os anacoretas e os cenobitas, né? É claro que depois a gente vai entrar ali, principalmente no Ocidente, é uma coisa mais voltada ali para os cenobitas, mas os anacoretas são os eremitas, né? Esses famosos eremitas. Daí a gente vai pegar ali desde antes mesmo da igreja, já existia organizações nesse sentido. E depois os padres do deserto, né? Os padres orientais mesmo, que viviam ali de forma eremítica, né? Que vivia no deserto, né? A origem da palavra eremita vem do deserto, essa vida solitária, que tem ali início ali no século III dentro da igreja, né? Com as regiões ali do Egito, Palestina, Síria, e que a gente tem uma figura ali que é muito conhecida, que depois a gente pode entrar mais adiante, que é Santo Antão, né? Santo Antão é o mais conhecido,
que depois vão dizer que ele que é o fundador, né, desse estilo de vida, né, eremita, né? Se eu estiver falando bobagem, João, sinta-se à vontade, e os Monzambani aí também para estar intervindo, tá bom? É isso aí. Mas, então assim, contextualizando ali, e os cenobitas são os que vivem em comunidade, né? Depois a gente vai ter esse estilo de vida também no Oriente, e especialmente no Ocidente, né? Mais adiante. Mas lá antes, né, no século III, ali nos primeiros 300 anos, né, da igreja, é interessante a gente trazer que a igreja foi perseguida durante 300 anos, né? Então foram ali 3 séculos ali de intensas perseguições. É claro que a igreja depois continua sendo perseguida em outros momentos da história, até hoje, inclusive, mas quando a gente fala ali da antiguidade, né, estudando a história da igreja, é justamente aí nesse período de perseguição e também o período das heresias. Então, além da perseguição que a igreja sofria, a igreja também tinha que combater aquelas primeiras heresias que eram as mais tipo, a peste, né? Era praticamente a peste. Cada uma que surgia era uma peste que poderia destruir a igreja em qualquer momento, né? E por conta disso, né? Desse quando depois com a conversão mesmo de Constantino, quando a igreja deixa de ser perseguida ali, finaliza aquele tempo ali, aquele processo de perseguição, com a conversão de Constantino acabam entrando também algumas pessoas, né? Outras pessoas que se convertem são mal intencionadas, aí por isso que acaba difundindo grandes heresias por conta disso, né? E por conta de todo esse movimento de perseguição, a perseguição que acaba e dá um período de respiro, e também as heresias, toda essa problemática, a corrupção que também começa a entrar dentro da igreja, alguns homens ele passam a querer buscar essa vida mais ascética. Então eles passam a querer ir pro deserto, passam a querer realmente buscar Deus, né? Olha, isso aqui tá uma confusão, isso aqui tá uma bagunça, vou aproveitar esse momento de respiro e eu vou buscar me aprofundar na minha vida com Deus, né? Isso que eu quero. Então ali que começa ali se desenvolvendo dentro ali da história da igreja mesmo essa linha anacoreta, né? Dos eremitas. Então a gente pode falar de São Paulo de Tebas, que viveu no segundo, terceiro século, ele que era muito rico, tanto que tem uma imagem famosa que é um corvo que traz para ele um pão todos os dias. Então ele não tinha nada, né? Ele era muito rico, ele deixou tudo, se tornou um eremita, e todos os dias vinha um corvo e trazia um pão que era o alimento que ele tinha. Então essa vida mesmo de penitência, essa vida cética. E como eu já falei anteriormente, Santo Antão, né? Santo Antão que se converte depois de ouvir o evangelho, que deixa tudo que ele tinha, também possuía grandes riquezas, e ele vai também em busca dessa vida profundamente ascética, né? E depois vão datar ali como Santo Antão, como o fundador também depois da primeira comunidade cristã no Egito, mesmo que ele tenha sido também o fundador desse estilo de vida primitivo individual, né? Que eram os eremitas dentro da igreja, né? Exatamente. Então, só trazendo um pouquinho da experiência pessoal, acho que é interessante também. Quando que comecei a estudar sobre monarquismo, né? Eu comecei a estudar sobre monarquismo em 2012, quando entrei para filosofia na faculdade São Bento, São Paulo, né? E eu era meio implicante nessa época, né? Assim, a gente vai evoluindo. E eu fui pro mosteiro, né, estudar, eu falei assim, esses monges, né, assim, tinha aquela ideia errada de que são pessoas que fogem da realidade do mundo, que não sabem encarar a realidade do mundo dentro de uma vocação. E acho que principalmente pós-concílio cresceu muito essa ideia de que são pessoas que realmente, de fato, dentro da vida monástica, se você pega as primeiras comunidades que tinham centenas de monges, né, muito provavelmente tinham pessoas ali que realmente não tinham uma vocação específica, mas estavam vivendo naquele estilo de vida porque foram levados por alguma circunstância a viver daquela forma, né? Mas isso é a consequência da história. Mas pós-concílio a gente tinha essa... Acho que criou-se um certo preconceito no estilo de vida fora do mundo, sendo que o apelo da igreja nessa ocasião era para que as pessoas entrassem de fato na realidade da vida do mundo para poder, de uma certa maneira, santificar. Não vou entrar nos problemas do concílio, mas
só para ter uma ideia geral. Então, eu comecei a estudar monaquismo nessa época, porque na filosofia eu tinha uma matéria de monaquismo, porque eu estava estudando dentro do bendito do Mosteiro de São Bento, e era, por um acaso, com um monge sensacional, que era diretor da faculdade, e que era professor de história e de estética, mas ele dava dentro da matéria de história um curso sobre monaquismo. Na Faculdade de São Bento de São Paulo, a estrutura da filosofia ela é monográfica, ela é como aqui na Europa. Então você tem, por exemplo, um curso que você estuda dentro daquele período um livro específico, um assunto específico, e você vai nele de maneira bem profunda. É como se fosse cada curso uma tese, né? Cada disciplina é uma tese, né, que você desenvolve. Então, a ideia que eles têm ali do estudo é esse, né? E ali, naqueles cursos que eu fazia na Faculdade de São Bento, nessa disciplina de história que tinha esse ramo do monaquismo, eu comecei a entender esse fenômeno como o fenômeno mais importante realmente para a criação da estrutura que rege a nossa existência hoje, né, enquanto sociedade, né? E principalmente do ponto de vista espiritual, quando a gente pensa nos monges e nos mosteiros como um pulmão espiritual da igreja, né, eu acho que São João Paulo II falava, né, pulmão espiritual da igreja, porque ele também era profundamente ligado à espiritualidade carmelita, monástica, mais tardia, mas de inspiração monástica também. E depois eu comecei a entrar também nessa questão dos fundamentos, porque dentro disso que o Lucas estava falando, nesse monaquismo primitivo, né, a gente tinha os ascetas, tinha também movimentos de virgens, né, tinha os dois ramos ali que existiam concomitantemente. Então, pessoas que viviam sozinhas dentro de eremitérios ou no deserto, né? E a gente tem, de fato, Santo Antão do Deserto, que é bem importante nesse período, São Pacômio e depois São Basílio Magno, né? Depois, progressivamente, foram aparecendo outras pessoas importantes também, como João Cassiano, e daí entra um pouco também do aspecto da viagem, por exemplo. Eu tive no mosteiro de São Vítor, né, em Marsella, né, na França, onde viveu João Cassiano, onde ele escreveu, onde estão as relíquias dele, e é muito interessante porque quando a gente fala de relíquias também aqui na Europa, você tem, por exemplo, relíquia da Santa Cruz e tudo quanto é buraco de igreja que você pensar, né? Sim, tem as relíquias da Santa Cruz que são aceitas pela tradição como as relíquias de Santa Helena, né, a mãe de Constantino, que vieram de Jerusalém. E daí, parêntese, né? Quem sabe também um pouquinho de história da igreja sabe que quando ela chega lá em Jerusalém no século IV, nas primeiras cruzadas, né, para descobrir os lugares onde Jesus passou, datar tudo isso, etc., fazer esse trabalho, ela era meio obcecada assim, para encontrar essas relíquias de Jesus, né? Então ela queria encontrar a cruz de Jesus, queria encontrar o berço que Jesus foi colocado, etc. E você anda por aqui, você acha todas essas relíquias, né, que vieram dessa época. Mas, curiosamente, a cruz de Jesus, como é que foi, né? Então eles desenterravam uma cruz lá que eles achavam em determinado lugar, perto ali da onde era o Calvário, né, onde estava mais ou menos marcado, porque lá em Israel funciona assim. Tem o lugar onde eles dizem que as coisas aconteceram, tem que pensar tudo 6 metros para baixo da terra, porque foi construído uma coisa em cima da outra, e também tem que pensar que aquele lugar ele foi marcado porque as pessoas, por tradição, vinham rezar naquele lugar, né? Então, depois de Jesus, até o século IV, as pessoas rezavam ali, mesmo correndo o risco de serem perseguidas, mortas, etc., mas elas rezavam ali, então aquele era o lugar, por definição, da tradição. E daí Santa Helena escavava ali, né? Então ela achava uma cruz ali. O que ela fazia? Ela botava um paralítico em cima da cruz. Daí, belo dia, ela botou um paralítico em cima da cruz, o paralítico andou. Né, falou assim, oba, encontramos a cruz de Jesus, e essa é a cruz de Jesus. Só que dessa cruz que ela encontrou, para tudo que você tem de cruz hoje, espalhada aí pela igreja, né,
pelas igrejas aqui, principalmente da Europa, mas do mundo inteiro, eu diria, tem uma distância muito grande. Mas é muito interessante pelo valor da tradição. A gente começou falando da tradição, né? Da importância da tradição para aquilo que a gente é como sociedade ocidental hoje. Então, tudo isso tem valor quando você visita pela importância da tradição. Então, falando de João Cassiano, eu tive lá no lugar onde ele escreveu, né? Principalmente as instituições que são os valores, né, da vida monástica, são os pontos principais que até o próprio São Bento fala, né, que você precisa voltar para esses pontos para saber se a autenticidade da sua vida monástica ela é real, né, para validar, na verdade, a autenticidade da sua vida monástica. Então, ele fala isso, né? Quando você tem dúvida se você realmente está no caminho certo, você precisa voltar para esses valores das instituições para poder verificar se dentro daquilo que as instituições dizem você está vivendo ou não está vivendo, para poder discernir se você está dentro do caminho certo, né? Dentro do caminho da vida monástica. Né? E depois ele escreveu também as coleções. Então, João Cassiano viveu ali e o mosteiro ele é bem conservado como ele era nos primeiros séculos, né? Claro que ele passou por transformações, né? Um lugar dessa idade muito necessariamente teria passado por algumas transformações, mas é um mosteiro bem simples, bem pobre. Ele fica quase assim na enseada do mar ali, né? Ele fica bem próximo da entrada que tem, assim, da desenho, conhece mais ou menos o mapa da cidade, que faz uma curva, assim, da montanha e chega no mar. Ele fica ali, ele tinha uma visão bonita do mar, que é o Mediterrâneo, né? E ele fica muito próximo da Basílica, da Catedral de São Lázaro, né? Irmão de Maria de Betânia. Então, porque a comunidade de Marseille, ela foi construída em torno de São Lázaro, de Maria e de Maria Madalena, que vivia um pouco mais escondida, e daí tem uma cidade que fica um pouco para trás de Marseille, que chama Aix-en-Provence, e que é onde tem as relíquias de Maria Madalena, e que tem a caverna que na tradição diz que ela viveu até o final da vida ali, né? Mas, então, João Cassiano está dentro desse grupo aí de primitivos. Depois a gente tem Evagrio Póntico, né? Póntico, na verdade, que também foi muito importante. Só que daí tem o problema, né, do Evagrio Póntico, que como ele usou muito Orígenes para escrever, né, mesmo que tenha muita coisa que se aproveita ainda hoje, né, na tradição monástica, mesmo como ele usou Orígenes para escrever, e Orígenes foi condenado aí por 5, 6 concílios seguidos, ele foi no pacote, né? Então, todo mundo que usou o bendito do arcabouço teórico, dele. Todo mundo que usou o bendito do arcabouço teórico do Orígenes foi junto no pacote das heresias. E depois você tem Santo Agostinho, né, que se converte lendo as obras de Santo Antão, né? E que depois contribui muito também para a criação dos primeiros passos ali da vida cenobítica, e São Jerônimo, né, que também foi muito importante para isso. E depois você vai ter São Bento em Monte Cassino, em 529, que vai ser o grande fundador da Europa, né? Se a gente quiser falar de mito fundador, a gente precisa falar da Regula Benedictum de São Bento, porque provavelmente vai ser talvez o fato mais importante depois da... Não sei, eu ia ser bem ousado agora, né? Talvez o fato mais importante na Europa depois da vinda de Cristo, né? Assim, mas assim, no sentido de organização social, sem dúvida. Não, mas com certeza, eu acho que quando a gente pensa na importância de São Bento, aqui a gente pode, parece até bobeiro que eu vou falar, mas a gente pode até desconsiderar a parte religiosa, se quiser, como se fosse pouca coisa, né? É muita coisa, é muito importante, é um grande santo da igreja, mas São Bento ele é tão importante que se a gente desconsiderar toda a questão religiosa dele, a regra de São Bento, a fundação dos mosteiros beneditinos ao longo da Europa fundaram toda uma organização social, toda uma organização de estudo, de escolas,
dos feudos partiram através disso. Então, fora grandes outras coisas que eles ajudaram a criar de técnicas de agricultura, técnicas de irrigação, tudo, absolutamente tudo que você imagina que ajudou a fundar a Europa surgiu dentro de um mosteiro beneditino, né? Não tô nem falando de livros copiados, livros que eles salvaram. Nossa, é muita coisa. Isso é tão real, Bruno, que até os filmes, por exemplo, que querem retratar a igreja como vilã, mostram cidades se desenvolvendo em volta de mosteiros, mostra monge lá plantando, colhendo, ensinando agricultura para a população local, mostra monges copiando documentos e mantendo a tradição viva, né, de certa forma. Então, assim, até filmes que tentam deturpar o bem que a igreja fez para a humanidade não conseguem esconder essa parte, precisam mostrar essa parte. E aí inserem, né, corrupção no meio dos monges, insere, sei lá, todo tipo de progressismo, gaysismo, etc., dentro dos monastérios, enfim, mas não tiram todo esse valor cultural que os monastérios trazem para a sociedade, especialmente na Europa, né? Uhum. Eu gosto bastante de visitar, principalmente os mosteiros primitivos, é que depois tudo foi muito... Tiveram as reformas também, depois de São Bento, né? Então, se a gente for um pouco mais longe, né? São Bernardo de Claraval e outros, né? Mas tiveram as reformas, mas dá para você visitar muita coisa ainda que aqui na Bélgica, pelo menos você acha bastante coisa do século VIII, século IX, né? Tem um mosteiro beneditino que começou a ser organizado aqui no século IX, né? Chama Maré de Sul. Hoje eles fazem uma das melhores cervejas monásticas daqui do país. Inclusive a tradição da cerveja, ela nasce dentro do mosteiro também, né? Para salvar a população. Olha a inteligência do bendito do Santo Huberto. Eu não sei a tradução do nome dele em português, não sei se é Alberto ou Huberto ou Humberto, mas é alguma coisa assim. E ele era abade do mosteiro de Bruges e as pessoas morriam por causa da água contaminada, né? Então ele falou assim, olha, a água contaminada, a água da cerveja que a gente usa para fazer cerveja, ela é fervida, né? Então ela não tem o risco de contaminação é quase nenhum, né? Então, população, vamos começar a tomar cerveja no lugar de tomar água. E daí a tradição da cerveja na Europa, ela começou por isso. E daí tem, hoje em dia, né, é legal demais, né? Porque a gente ficou muito puritano depois, sei lá por quê. Mas a gente sabe por quê, mas a gente tem que falar, né? Não, deixa pra lá. Mas o icônico Papa Bento XVI sentadinho lá na cadeirinha, velhinho, tomando um chopão bávaro lá de quase 1 litro, né? 600 ml, a canecona. Eu tenho até uma figurinha dele no Instagram, assim, quando o povo começa a falar muita bobagem, eu mando assim. Ele assim, ó, olhando assim. Muito boa. Mas assim, antes da gente desbravar esse período, seja ali dos beneditinos, também até entrar ali na questão também dos monges celtas, só para dar uma contextualizada, porque a gente está falando bastante sobre a questão de que os mosteiros eles foram baluartes da tradição, que preservou a tradição, né? Mas por que isso, né? Então a gente pega ali depois do período ali, no início do século V, a queda do Império Romano, né, o Império Romano que cai porque já era um governo decrépito, era um estado opressor, inchado, e ele cai, tipo, só tinha podridão, né? Nisso também vem a invasão dos bárbaros, os bárbaros dominam tudo. Meu, a igreja... parece que piorou, né? Não, a igreja, ela dá um respiro, nossa, a religião oficial do Império é o catolicismo, dá um respiro, parece que vai tudo... E vem um sopro, assim, derruba tudo. Dá até uma... Então, assim, o império todo ele é dividido ali, né? Dando lugar ali a vários reinos. Acaba com toda a uniformidade política que existia. Você falou do mosteiro de Marseille, né? Onde viveu São João Cassiano. A gente pode falar aqui também nesse período do mosteiro de Lerran, né? Que foi fundado, acho que Santo Honorato, né? Santo Honorato que fundou e que foi um mosteiro importantíssimo que existe até hoje e Sim. que foi um viveiro de monges e de bispos, e inclusive de São Patrício. Patrício vem de Lerran, e justamente essa questão da preservação, de manter acesa a fé, preservação da cultura e tal.
Então, assim, o Império cai, os bárbaros, eles invadem, né? Então, aqui a gente inicia também o que a gente pode dizer de epopeia missionária, né? Que inicia ali no século V e vai até o século VIII, que começa, a gente pode dizer que começa com o batismo de Clovis, né? O rei dos francos, e vai até a morte de São Bonifácio, que foi aquele que evangelizou os povos germânicos, né? Então, aqui é um período ali que, primeiro são os francos, né, que eles são convertidos, que eles, né, na região ali atual da França, depois os arianos, ostrogodos, burgúndios, enfim, todos os outros, e a gente vai, se vocês quiserem falar um pouco sobre isso também fica à vontade, mas depois eu quero entrar no assunto que é justamente onde o Império Romano não chegou, né, onde nós vamos então para a Grã-Bretanha, para a Irlanda, depois também a Inglaterra, né, que também tinha ali os 7 reinos também pagãos, né, mas não sei se vocês querem dizer alguma coisa aí nesse período ali do Império Romano, da conversão ali dos bárbaros que invadiu o Império Romano. É que aqui são mais os bispos que fazem esse trabalho. Eu quero entrar no período da Irlanda, da Inglaterra, né, das ilhas ali, justamente para falar dos monges, né, os monges que são aqueles que evangelizam esse território, né? É interessante porque se você for pegar, fazendo essa linha aqui, pegando essa mesma linha que você traçou, né, depois da queda do Império até a estabilização, vamos dizer assim, da Alta Idade Média, e você vai ter essa contribuição dos monges ainda, mesmo com esse trabalho que os bispos fizeram de uma maneira mais profunda, por exemplo, São Remi, que batiza Clovis, que organiza a questão da conversão dos francos, né? E daí entra também naquela máxima que estou falando de Clovis, São Remi, é anterior ao Carlos Magno, ao Império Carolíngio, né? Sim, Mas, por os exemplo, merovingios ainda, né? isso, exatamente. Mas o que acontece? O Carlos Magno, depois ele vai sintetizar essa ideia, ele vai falar assim, para a gente organizar o Estado, a gente precisa organizar a igreja e fazer ela cumprir a função social dela, né? Então, os monastérios, por mais que tivesse essa ideia de fuga do mundo, ela estava profundamente inserida dentro do mundo, nesse contexto histórico ocidental europeu. Então, como é que funcionavam as comunidades monásticas nesse período, entre a queda do Império e a fundação das grandes nações, né, aqui na Europa? Funcionava assim, eram comunidades que precisavam se proteger entre si. Então, os monges fundavam um mosteiro, construíam ali o claustro, né, o espaço que eles precisavam, iam desenvolver a sua agricultura, plantar o que precisava para colher, plantar o que precisava para comer, para se desenvolver, né, desenvolver os seus trabalhos, etc. E as pessoas vinham morar ali no entorno do mosteiro, né, para também se proteger e para estar próximo desse alimento espiritual que os monges forneciam por outro lado, né? Então, eles começaram a criar uma estrutura que eu não sei como é que chama em português, mas eles chamam aqui de béguinage em francês. Mas é como se fosse uma pequena vilazinha que se Condado? construía no entorno do... É como se fosse um condado, porque depois eles usam esse termo mais para a Grã-Bretanha, né, de condado, mas é como se fosse acho que talvez vai ser o feudo, provavelmente, que eles vão traduzir, mas é uma espécie de feudo, de associação entre aqueles moradores que estavam em torno do mosteiro e que vão se proteger entre si e que vão desenvolver aquele pedacinho de terra, né? Então, isso é bem, bem, bem interessante se a gente quiser conceituar esse período entre a queda do Império Romano e até o século XI, XII ali, né? Sim. E entra nas missões, né? Porque nós estamos falando aqui de Sim. monges que construíram mosteiros, né? Que criaram comunidades, mas também que foram missionários, né? Então, talvez a Irlanda, se eu não me engano, foi o primeiro território que não pertencia ao Império Romano que se converteu, né? Então, é interessante até a história de São Patrício, brevemente, porque isso aqui daria um excelente podcast com o João Felipe, mas São Patrício,
ele é de família cristã, né? Se eu não me engano, ele é italiano, né? Ele é da Itália. Mas daí ele é enviado como escravo, se eu não me engano. Acontece algum rolo na vida dele, que ele é enviado como escravo para Irlanda. Lá na Irlanda ele consegue fugir, mas daí ele lembra, né, que tinha um povo lá que era pagão e tal, e aquilo começa a pesar. Então ele começa a aprofundar na fé que ele já tinha, né? Já nasceu de uma fé cristã. Aí ele vira monge, né? Vira monge ali no mosteiro de Lehran. Se não me engano, ele fica 15 anos no mosteiro. E daí depois ele é enviado com uma comissão, né? Em missão ali para evangelizar essa terra da Irlanda, né? Foi um resumo aqui bem, bem grotesco aqui do que aconteceu com ele, mas... Mas em linhas gerais é bem dentro dessa ideia mesmo. E eu tive na Irlanda agora, 2 semanas atrás, e eu visitei uma região que chama Glendalough, que é entre 2 lagos, né? Então é a região onde está o mosteiro mais antigo da Irlanda, né? Então logo depois de São Patrício faz o que faz na Irlanda, evangeliza ali toda aquela região, depois ele desce para... Não sei se historicamente ele desce para a Grã-Bretanha, mas ele tem uma influência também na evangelização da Grã-Bretanha. E o que acontece? Depois, a missão de São Patrício na Irlanda ela é cheia de mitos também, tem várias coisas interessantes que são vários mitos que são validados pela igreja, a igreja aceita como parte da tradição. Por exemplo, na ilha não tem cobras, né? Então, a tradição fala que São Patrício ele chega na ilha e ele encontra aquelas víboras, né? E esse símbolo das cobras, das víboras, a gente sabe que é o símbolo do mal, né? Que dominava aquele lugar, aquela região. São Patrício bate o seu cajado na terra, né? O seu bastão na terra, como dizer, a gente chama de báculo, mitra, né? de báculo. Mitra é o outro. Mas ele bate o seu... Eu confundo os nomes, viu, por causa da língua, né? Porque eu não sei não, viu? Mas tudo bem. Deixa entre parênteses. Mas ele bate o seu báculo no chão e as cobras vão embora para o mar, né? As serpentes vão embora para o mar. Então, até hoje na Irlanda não tem serpentes, só as que foram trazidas para lá por mão humana por motivos científicos, mas naturalmente na ilha não tem nenhuma espécie de serpente, né? Por causa disso, São Patrício. Mas tem outras coisas também que são interessantes. Não, assim, tem várias histórias, mas só uma observação. Uma história aqui que é um dado histórico mesmo, que não tem como negar, é que ele converteu a Irlanda em 29 anos. Ele transformou a Irlanda numa ilha católica em 29 anos. Ele batizou, ordenou sacerdotes, sagrou bispos, construiu mosteiros. Em 29 anos, entendeu? Uhum. E eu tava falando de Glendalough, né? Desse Entre Dois Lagos, porque é muito interessante. Tem as ruínas ainda do mosteiro antigo. É tudo ruína, né? Porque são construções muito antigas, né? A gente tá falando aí século IV, V. E eu acho que essas ruínas do mosteiro, desse primeiro mosteiro, são do século VI. Mas tem ainda, por exemplo, nas ruínas do mosteiro, tem um cemitério grande no entorno, e se você entra um pouco na montanha, na floresta, você encontra o eremitério de São Kevin, né? São Kevin foi o grande discípulo, né? O grande bispo depois de São Patrício na Irlanda, né? Que ficou, assim, eles não foram contemporâneos, mas ele foi o grande herdeiro, da missão de São Patrício na Irlanda, foi o segundo bispo mais importante, né, da ilha, e o São Kevin foi quem traduziu os 4 evangelhos para o inglês, né? Então, esses livros, eles ainda estão conservados lá na biblioteca do Trinity College, no centro de Dublin, e pode ser visitado, né? Mas dentro dessa estrutura do mosteiro, eles tinham 2 lagos grandes, uma área cultivável imensa, né? E toda uma comunidade que se organizou em torno deles, né? Eles tinham 2 torres de observação dentro do terreno, que ainda estão de pé hoje, e que podem ser visitadas também.
e que serviam para prevenir a comunidade da invasão bárbara, né? Que podia ocorrer a qualquer momento, né, ali. Então é bem interessante mesmo nesse contexto dos monastérios, né, essa estrutura e essa organização que eles também conseguiram fazer na Irlanda, né. É interessante que, assim, até avançando um pouco mais no tempo, a gente falou que a importância dos monges, né, dos monastérios, para essa questão social, né, da Europa como um todo, da criação dos reinos até, das cidades, né, dos feudos de forma geral. Eles ensinaram muita coisa. E aí Carlos Magno percebeu a importância disso. Ele acabou patrocinando esse crescimento, ajudando a se espalhar cada vez mais, né, trazendo estabilidade, inclusive militar, né, contra os bárbaros, para que esses mosteiros pudessem crescer com mais facilidade, criar as escolas monásticas, educar o povo. Só que ao mesmo tempo ele se envolveu tanto com isso que agora a gente vai entrar num certo problema. Porque a partir do momento que ele começou a se envolver, ele começou a dar palpite em quem seriam os abades, dar palpite em quem seriam os próximos bispos. E aí começou umas, bem entre aspas aqui, porque não foi tão intenso, mas uma certa decadência moral e católica dentro, né, desses mosteiros. Eles começaram a se tornar um pouco mais políticos e menos espirituais. E aí é que vem também, e aí talvez o João consiga falar 10 milhões de vezes melhor do que eu, mas uma reforma extremamente importante para salvar a Europa de novo. Então, dentro dos mosteiros surgiu mais uma coisa que, de novo, trouxe um respiro muito grande, que foi a reforma de Cluny, né, onde eles mudaram a forma como os abades eram ordenados, eles começaram a trazer uma educação espiritual e mais voltada para o início da vida monástica, né, mais voltada à pobreza e à ascética, muito mais intensa. E aqui eu tô dando um salto realmente temporal, assim, porque Cluny foi já quase sei lá, no 900, mais ou menos, se eu não me engano, no século X, se eu não me engano. Aí... Começa no 10 e vai ter seu auge no século XII, mas assim, tipo, Cluny já tava... E vai até o século XIV. Na verdade, vai ser destruída na Revolução Francesa, se for mais longe ainda. Então, Cluny foi... Então, se você quiser falar, você conhece melhor do que eu, se quiser emendar aí. Mas a gente falou um pouco de Carlos Magno e entrou um pouco essa decadência que voltou o auge do monacismo depois de Cluny, certo? É importante a gente ter claro que nunca existiu na história e nunca vai existir, como dizer, 100% de paz e como dizer assim, de estabilidade dentro da construção histórica da própria igreja e da sociedade como um todo, né? Sempre existiu tensões de alguma forma, né? E a igreja, né, os monastérios, as comunidades monásticas, ela foi igualmente atacada por esses momentos de crise, de decadência moral e posso dizer até social, de perda dos valores da tradição, né? E por isso que a tradição é importante para a vida monástica, porque, na verdade, o que vai acontecer? Toda vez, né, eu acho que eu já disse isso em algum outro momento, mas o próprio São Bento ele vai dar essa regra depois quando ele escreve a regra beneditina, né? Ele vai falar o quê? Que toda vez que os valores tradicionais eles são atacados, eles são destruídos violentamente ou eles entram em decadência, a avaliação, né, desses valores, a volta a esses valores que vai salvar a igreja. Né, que vai salvar o mosteiro, que vai salvar o monge, né? A gente pode aplicar em todas as instâncias nessa regra. Então, os padres da igreja, eles são a referência para medir a autenticidade da vida monástica, né? Então, quando acontece essa tensão, acontece um fenômeno interessante também para nós em termos de herança cultural. Por quê? Porque como o Estado, né, a organização
talvez o Estado seja um termo anacrônico, mas, por exemplo, talvez uma organização social do poder, né? Quem detinha o poder queria competir com a igreja, porque aquilo que a igreja dizia era o que estava valendo até então. O Estado começa a querer mostrar o seu poder através da arquitetura, né? Então, aqui em Bruxelas, por exemplo, você chega no centro da cidade, na Grand Place, né, que é a praça mais bonita da Europa, segundo Victor Hugo, e tem um prédio maravilhoso, com uma torre maravilhosa, em estilo gótico, medieval, coisa mais linda. Todo mundo chega lá naquela praça e me pergunta o seguinte: que igreja é essa? Eu falo assim, olha, não é a igreja, é a prefeitura. Porque nessa época a gente tinha ali perto da Grand Place a catedral, né, de Bruxelas, em estilo gótico, que foi construída praticamente no mesmo período, e que mostrava a imponência da igreja para a sociedade, né? E o Estado ele quis fazer o mesmo, mostrando a sua imponência através da sua casa comunal. A gente chama aqui de casa comunal, de prefeitura. E esse fenômeno se repetiu em praticamente em todo condado, em todo feudo, em toda organização social ali na Idade Média, onde a cidade se desenvolveu no entorno da igreja e a universidade nasceu para complementar essa formação, essa organização social. E depois disso, ou paralelamente a isso, nasceram também esses grandes prédios, essas grandes organizações do Estado para mostrar o seu poder, né? E é justamente nesse período que você vai ter essas grandes brigas aí históricas para ver quem mandava mais, né? Para você ter ideia, o bispo de Liege, ele até hoje ele é conhecido como o Senhor Bispo Príncipe de Liege, ele tem um título de nobreza, né? Então, ele era escolhido pela vontade do poder instituído, né? Ele não era escolhido pela necessidade da igreja, ou pela vocação da igreja, ou pela qualidade da pessoa que ia ser escolhido, não. Ele era um título de nobreza, era quase um cargo familiar, né? E a gente vê o impacto dessa escolha na organização da igreja, até mesmo hoje em dia, naquele território, né? Você vê que ainda, por mais que existiram reformas que tentaram salvar, as organizações que eram muito incrustadas dentro dessa ideia do poder em si, e dentro dessa decadência moral, ainda sofrem com essa decadência por causa da manutenção dessas estruturas, né? Então é isso, aconteceu que em um determinado momento as organizações monásticas, né, as organizações da igreja decidiram voltar com força para essa tradição, para poder restaurar essa, digamos assim, independência, né, do pensamento, a independência dos valores, independência da evangelização, independência daquilo que é a missão da igreja em si, né? Sim, e se for pegar aqui o que a gente já falou até agora, né? Nós falamos ali dos eremitas, né? Dos monges que buscavam essa vida mais ascética, se distanciavam do convívio, onde existia ali um centro de corrupção muito grande, né? E se distanciavam para buscar, para estar mais perto de Deus. Depois ali do processo da queda do império, os monges ali que têm uma nova missão, que é justamente fundar mosteiros para poder manter viva, né, a fé, conservar mesmo a tradição católica, e a gente vai ter ali mosteiros por toda a França, mosteiros pela Itália, depois os monges que são convidados aí para fora, né, a sair em missão, mais do que conservar, também trazer os bárbaros para a fé católica, que evangelizam ali todo o Império Romano, de
houve a invasão dos bárbaros, evangelizam ali a Inglaterra, os beneditinos mesmo, eles vão na Inglaterra, eles evangelizam a Inglaterra, na Irlanda eles são patrícios missionários, depois a gente pode falar da Escócia, que é São Columba, que é um missionário irlandês, São Brandão, São Columbano também, que são irlandeses que vão para a França, também fundam ali mosteiros, evangelizam, então é todo um período ali, né, de missão. Depois, a França, no século VIII, todo o território ele praticamente é evangelizado, território grande. Depois a gente entra no período do Carlos Magno, depois a gente entra ali no período da Reforma de Cluny, né? E a gente percebe como que a ação, né, da vida monástica dentro da igreja, ela manteve os pilares em pé, seja no quesito, no âmbito de saída, seja no quesito da questão interna, né? Então, ela manteve tantas estruturas da tradição, quanto também esse movimento de conversão, né? Também dos bárbaros e dos pagãos ali, né? Só Que queria não pontuar conheciam a fé. desculpa. Só queria pontuar nesse aspecto uma coisa muito interessante, que até é estatístico, né? A gente pode comprovar isso se a gente pega os registros dos mosteiros, né? Toda vez que as grandes reformas aconteceram, e foram reformas no sentido positivo, né? Não foram reformas no sentido negativo, não. Reformas no sentido positivo, porque foi uma reforma de volta às origens, de volta à tradição e aos valores iniciais das fundações. Você teve um boom de vocações. Então, você tem uma crise moral, uma decadência moral, uma decadência da tradição, ela é violentamente atacada e destruída. Você retoma essa tradição, você volta às origens, volta à radicalidade monástica lá do início e vocação, entradas, pessoas que querem fazer a mesma coisa, pessoas que querem estar no segmento de Cristo, dentro daquela experiência que existia naquela realidade, né? Então é muito interessante ver que voltar às origens proporciona para essas comunidades essa retomada do espírito vocacional e missionário, né? Isso vai acontecer também pós-Segunda Guerra Mundial, por exemplo. As pessoas ficam vazias de senso num nível tão grande que, a partir da proposta da retomada daqueles valores espirituais que basearam a construção da nossa civilização, os mosteiros voltam a ficar cheios de novo, porque as pessoas querem encontrar em Deus a resposta e entregar a vida para aquela forma de missão, né? E é por isso que falam tanto que essa vida e essa espiritualidade monástica, ela é a salvação para os nossos tempos, porque ela é uma salvação espiritual, porque ela é o berço dessa tradição, é o berço dessa espiritualidade, e ao mesmo tempo uma salvação até pensando socialmente, porque essa descentralização voltada mais para essas relações mais primárias entre as pessoas e a igreja, que hoje está tudo muito distante, né, no relacionamento entre as pessoas. Então, essa vivência mais de comunidade, nessa comuna, enfim, aqueles termos que você até utilizou aí da Europa, que eu não entendo nada, mas esse tipo de organização social que naquela época salvou dos bárbaros, hoje a gente está vivendo uma barbárie de tal forma que isso também pode ajudar a organizar a nossa sociedade ao ponto de a gente voltar de novo à tradição e às origens como sociedade também, né? O cardeal Robert Sarra, ele tem um livro que chama A Força do Silêncio, que fala exatamente sobre isso. Ele fala assim, olha, a conclusão do livro, eu vou dar o spoiler, tá bom? Coloca uma. Assim, a conclusão do livro é voltem para os mosteiros, né? Perfeito, preciso ler então. Tem um livro famoso, a gente já citou aqui no Bacon também, que é A Opção Beneditina, não sei se você já ouviu falar, Rod Dreher, se não me engano o nome dele. É um autor que não é católico, ele é ortodoxo, ele foi católico, mas depois ele virou ortodoxo, e ele, assim, tem um lado ali que você tem que, tipo, não dá pra levar, assim, ao pé da letra o que ele fala, né? Até mesmo porque, tipo, o livro ele faz uma análise, ele entrega essa questão que a gente vive nessa guerra cultural, né, contra o próprio cristianismo,
um cancelamento, né, ao cristianismo mesmo, né, e a dificuldade que a nossa sociedade hoje tem de passar esses valores cristãos para as gerações. Por quê? Porque estamos sendo ali o tempo todo anulados, né, e cancelados e excluídos, enfim. E ele fala que justamente uma das opções seria a formação das comunidades, assim como aconteceu ali com São Bento, né, ali no século V, século VI, ali também com os beneditinos, onde a igreja, ela, como a gente disse, né, até agora no podcast, ela passava por uma crise, né, uma crise civilizatória, e com as invasões dos bárbaros, a queda de Roma, os problemas dentro da própria igreja, que teve que passar depois ali por algumas reformas, até o próprio monasticismo, né? Então, esse recolhimento na caverna que depois atraiu, né, outras pessoas que queriam viver aquela mesma experiência cética, né? Aquela busca pela santidade. Mas o ponto do livro, assim, é que ele acaba falando que não é apenas uma questão doutrinária. Até ele fala assim, até interessante, porque ele fala sobre aprender uma doutrina para os debates em defesa da fé, o debate apologético. Mas não é só isso, entendeu? Esse que é o ponto. A gente não precisa só aprender a doutrina para poder aprender a defender a fé. A gente precisa do encontro mesmo com Cristo, né? A gente precisa de conversão. Não adianta nada aprender essas verdades sem antes ter esse encontro com Cristo, sem antes viver essa experiência de conversão, porque acaba sendo uma casca só, né, que não tem profundidade, que não tem nada por dentro, e aquilo bate um vento que se quebra facilmente, né? Mas, repito, ele não é um autor católico, mas que ele dá esse remédio, justamente, talvez o cardeal Sarra, ele deve desenvolver um pouco melhor essa questão, mas aí ele fala sobre o homeschooling, sobre desenvolver comunidades que vivam os mesmos valores, que vivam a mesma tradição, esse ambiente, né, adequado, onde todo mundo vive a mesma coisa, mas é claro, com o Espírito Santo, né, com a conversão, para que a gente possa crescer na graça também, buscar a santidade também, não somente uma doutrina que acaba sendo vazia, né, sem essa experiência de conversão mesmo. Exatamente. E daí fica a dica também, quem gostar, recentemente, olha, meu conceito de tempo está muito bom, mas uns anos atrás, acho que a minha biblioteca católica lançou Os Três Monges Rebeldes, né? Ah, Então, não foi Eu recente. acho que foi 2019. Por isso que eu tô falando que eu tô com um certo probleminha. É a idade. Sim. Então daí tem essa indicação aí também para quem gosta de aprofundar nesses assuntos. Nessa forma de organização. Isso que a gente não entrou nisso, a gente não entrou em São Bernardo de Claraval, né? Tipo, isso aqui rende outros podcasts aí que a gente vai falar sobre São Bernardo de outras Claraval. coisas. São Bernardo de Claraval, ele merece um podcast só para ele, viu? Merece. Merece. Assim como São Bento também. Assim como São Bento também. Só a regra de São Bento é um podcast, a vida de São Bento já é outro. Exatamente. Mas essa é a graça, a gente falar de outros temas, que vai gerar outros temas, e a gente fica, então, nesse loop infinito de temas aqui, de conteúdo. Não, e E fica ele já marca com o convidado para não dar para ele fugir, né? Também, sobre eles, né? A Illumine, se estiverem me ouvindo, né? Ia ser um filmaço, porque as histórias desses caras são maravilhosas. Então, a gente já falou isso uma vez em algum podcast também, eu não sei em qual, mas, meu, tanta história que eu vou te falar, viu? Caramba, velho. Até mesmo... É tanta história fantástica que é melhor que muito, entendeu? Muito filme. Por exemplo, tem por aí. E isso a gente tá falando de personagens conhecidos, mas tem aqueles que nem são tão conhecidos assim. Se eu não me engano, um dos povos bárbaros que se convertem ao cristianismo, que tem uma grande... Não sei se foi os visigodos, não lembro. Mas que tem uma grande dificuldade. Tipo, o rei, ele não aceitava, ele era ariano. Não aceitava o catolicismo de jeito nenhum. O filho dele se converte, o príncipe. E o príncipe, inclusive, virou santo depois. Eu não lembro o nome dele. Pra você ver como que é tão desconhecido assim.
O filho dele se converte, o filho dele então começa a trabalhar em favor do catolicismo, o pai dele fica revoltado, o filho dele ele cria uma, não é reconquista a palavra, porque ele não foi expulso, mas ele cria uma, como que se diz? Não é revolução, revolta, caramba. Fugiu aqui a palavra. Mas ele cria um grupo de católicos e eles vão pra luta. E ele vai, toma a frente, luta, e ele luta contra o pai. Entendeu? Meu, olha o roteiro pronto aí, né? Isso é perfeito. Melhor que Last Kingdom. Apesar de eu gostar de Last Kingdom. E, tipo, o pai dele, que era pagão, e ele tenta, de todas as formas, convencer o pai dele, não consegue, então ele vai pra luta. E eles conseguem vencer a guerra. Mas depois ele é morto, né? Então, tipo, ele é meio que traído e tal. Então, assim, é uma história perfeita, entendeu? Tipo, que tem os altos e baixos e, meu, e não é nem tão conhecido assim, né? Tem tanta coisa, meu, mas tanta coisa. Isso é uma coisa que a gente acabou não falando, mas é muito interessante, porque os monges, eles também participavam da movimentação de defesa, né? Das organizações sociais às quais eles pertenciam, né? Então, se fosse o monge rezava, ele produzia, ele ensinava, mas se precisasse, ele pegava também armas para defender a tradição, as pessoas que estavam ali em volta, né? Daqueles malvados que vinham invadir, né, o território e o espaço que eles estavam ali construindo, e muitos deles deram a vida. E aqui pela Europa também você anda e você encontra as relíquias dos santos monges mártires, né? Em vários mosteiros, em várias igrejas você encontra, né? E em toda a história da igreja, né? Mesmo depois do auge do período monástico, depois com os franciscanos, dominicanos, jesuítas, também aconteceu a mesma coisa, né? Eles tiveram que realmente lutar para defender não só a fé pela fé ou a igreja pela igreja, mas os ideais, né? Os valores, aquelas coisas mais... O Cristo em si, né? Que eles acreditavam, que eles amavam e que eles queriam levar para frente, né? É o caso, por exemplo, a gente falou do batismo de Clovis, rei dos francos, né? O Clovis, ele se converte por intermédio também da mãe dele, que chama Clotilde, e que rezava pela conversão do filho, né? E daí ela se mete de acordo com um bispo da região de Reims, que é da cidade de Reims, na verdade, que é na região de Champagne, ali na Bélgica, na França. E lá hoje tem uma catedral imensa, que é onde Clovis foi batizado. E Saint-Remy, né, que é esse bispo, ele faz todo um trabalho de evangelização com Clovis até o momento em que ele aceita ser batizado, ele se converte, e Saint-Remy organiza o dia do seu batismo como uma grande festa, porque o batismo de Clovis é considerado a fundação da França, né? Então, Clovis ele vem para a Catedral de Reims, ele entra na catedral e Saint-Remy ele faz entrar todo o seu exército dentro da catedral também, com cavalo, com armadura, com tudo que você pensar, né? Então todo mundo entra dentro da catedral, Clovis é batizado, e daí tem uma história bonita, porque acontece um milagre nessa hora, né? Uma pombinha, ela vem do céu, e ela traz no seu bico um potinho de óleo, que é o óleo que foi usado para sagrar todos os reis da França até a queda da Bastilha, né? Então, que é um olhinho que não foi destruído, né, ainda na Revolução, ele está guardado lá ainda, a gente consegue ver também. Então há esperança para a França ainda. Tem. Não pode perder a esperança. Porque realmente a França tem é a filha mais velha da igreja, né? Tem uma herança cultural que a gente precisa, de alguma forma, preservar. E o francês raiz, vamos dizer assim, é um francês profundamente católico, né? O francês de filme, francês de politicagem aí globalista, é um francês que não existe na realidade, assim, é um francês de Paris, é um francês da cidade grande, sabe? Não, é muito... Quando você vai nos interiores, assim... né?
Nesse quando você sentido, vai nos você pega o brasileiro do interiores... interior e pega o brasileiro das capital, é outro brasileiro, né? Quando você vai nos interiores, assim, na pandemia, eles se reuniam na frente das igrejas para rezar o terço, porque eles estavam impedidos de ter a missa, então eles rezavam o terço, com chuva, com frio, com o que tivesse, eles rezavam o terço, fizeram movimentos, tentaram, diferente da Bélgica, né, que é uma outra estrutura de organização, por mais que eles tenham a mesma língua em uma parte do país, mas é outro tipo de organização política e social. Mas na França eles tentaram na justiça, né, derrubar o decreto contra as missas, até conseguirem um período, etc. Depois contra a redução do número de participantes nas missas, né? Numa catedral que cabe 5.000 pessoas, eles queriam deixar 15 pessoas numa missa, né? Então, é complicado. Mas se você pega esse francês aí, é bem legal. Mas estava dizendo, né? Então daí o Clovis foi batizado por Saint-Remy, e na sequência do batismo de Clovis, Saint-Remy batiza todo o exército de Clovis, né? Porque que ele queria deixar um sinal muito claro ali, que era o batismo do país, do povo, né? Era o batismo da fundação daquela nova forma de organização social. Então é muito interessante também. Olha só a importância da França. Recentemente a gente falou justamente da França, né, com Joana d'Arc. E é isso que a gente tem que resgatar, né? Essa ideia do Bacon é resgatar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente interessa para Mas nós, né? o João deu uma esperança pra gente, que a gente, no da Joana d'Arc, a gente não falou que existia esperança pra França, porque a gente não sabia disso aí, ó. Ele trouxe uma boa notícia, graças a Deus. O grande problema da questão da França é que a organização política após a Revolução Francesa criminalizou o pensar diferente. Ele criminou a diversidade do país. Então, a França não é... Ela foi constituída depois de Clovis como um país ali que a gente conhece hoje, mais ou menos, né? Depois teve outras mudanças no contexto geográfico, e depois também tem a França dos outros mares, que a gente chama, né? Porque aí do lado do Brasil tem um pedaço da França, né? Tem Guiana Francesa, tem Martinica, tem Guadalupe, depois tem outros, Ilha da Reunião, tem Polinésia Francesa. Então, existe França meio que para tudo quanto é canto, mas a França continental, que a gente conhece ali, né? Aquela organização. Dentro da França existem várias Franças. Tem os bretões, tem os, enfim, tem os provençais, tem os paysans, enfim, tipo, tem vários, tem os nortistas, tem os flamands dentro da França também, tem uma região que fala neerlandês no norte da França. Então, assim, tipo, dentro da França, fala francês como língua oficial, mas tem o flamand como uma segunda língua, né? Mas dentro da França tem uma diversidade de povos também que ainda preservam um pouco dessa cultura, mas que pós-Revolução Francesa, principalmente, tentou se acabar e unificar, né? O problema é aquela coisa, aquela estrutura demoníaca mesmo da igualdade pela igualdade, né? Então todo mundo fica igual, né? Todo mundo é igual, todo mundo é francês, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo... Não tem diversidade, não tem diferença, né? Então é muito triste. Mas no final das contas, né? Eles saíram do Luís qualquer coisa. Agora eu não tô com medo de falar o Luís errado, mas eu acho que é o Luís XVI, né, que foi decapitado na Bastilha. E saíram do Luís... O Luís sem cabeça, Luís sem cabeça, saíram do Luís sem cabeça, vestido de manto e coroa, e caíram logo depois num Napoleão vestido de manto e coroa também. Resultado... Que bagunça. E hoje em dia tá num Emmanuel Macron, que não tem manto nem coroa, mas que governa como se fosse um grande imperador, né? De cima para baixo, mandando, fazendo e acontecendo. Querendo mandar até no Brasil. Querendo mandar até no Brasil. É, isso aí. E a pergunta que não quer calar, senhor João Felipe: Brasil ou Bélgica? Quem que você vai torcer na Copa? Olha, nem sabia que ia ter Copa. Não.
Há Não, tô muito tempo brincando. fora mesmo. Ele tá Não, zoando, eu não, tá dando uma esquivada, mas não vai conseguir. Vai lá. não, eu não gosto muito do futebol, né? Mas assim, eu sei que vai acontecer lá no Catar. E na última vez que teve a Copa foi a Copa da Rússia, né? E teve um jogo entre o Brasil e a Bélgica e o Brasil perdeu da Perdeu. Bélgica, né? Foi. Saiu fora, é. E saiu da Copa, né? Nesse dia eu fui pro centro da cidade, porque tava todo mundo torcendo pra Bélgica, né? E o Diego, que mora aqui na Bélgica também, é um amigo meu, ele foi com a camiseta do Brasil pro centro da cidade pra ser zoado, né? Nossa. E eu fui com a Ah, camiseta da tá. Bélgica. Eu Se falei assim, fosse eu vou aqui, ia torcer pra apanhar. Bélgica. Falei assim, eu vou torcer pra Bélgica. E daí cada gol, cada movimento, cada coisa que acontecia no jogo, a gente tava lá no centro assistindo e ele era zoado pra caramba, porque ele era o único com a camiseta do Brasil, né? Nossa. Então, olha, de verdade, pode ganhar quem for. Ah, Eles não vão ficar, venha. eles vão ficar ricos e eu não, então assim. Eu vou Mas inventar alguma. Eu vou então inventar alguma significa que publicidade. se jogar Brasil e Bélgica, você vai lá no centro com a camiseta da Bélgica, é isso que você tá querendo dizer? Ah, muito provavelmente. Ah, tá. Ah, então beleza. Então só pra você não sair daqui como o traidor da nação, Mbappé ou Neymar? O Mbappé joga bem mais, hein? Não, pera aí, calma aí. Ô, João, isso aí tá dando polêmica, viu? O Mbappé e Neymar só, Neymar, o hein? Você Neymar, só- sério vai o falar em Neymar, Mbappé? o Neymar só cai, caramba. Eu não acompanho, né? A última vez que eu Ah, tá lembro dele, atrasado. a última vez que eu lembro dele, ele só caía e todo mundo fez aquelas dancinhas lá, todo mundo caía em tudo quanto é lugar pra zoar com ele. Tô atrasado. Bons tempos. Então, não sei Mas o que então que tá tá bom, então. acontecendo. Tentei te ajudar, mas... Tentei te ajudar, Aqui, mas você vai ser xingado nos aqui comentários na, desse podcast. Pô, leu Não, francês, olha. na geral, no senso comum, o povo detesta ele, né? No PSG, lá na França, o povo detesta o Neymar, por isso. De fato, não é minha praia. It's not my cup of tea. Então tá bom, então vamos pra conclusão desse episódio, que eu fui aqui pro futebol, aqui pro Neymar. A gente terminou falando de Neymar, cara. A gente falou de São Bento e terminou falando de Neymar. A Mas tá bom. pergunta que não quer calar, os monges jogavam futebol ou não? Olha, Os de hoje jogam. Isso acho que eu que ia os de falar. hoje Eu sei jogam, que os hein? de hoje joga. O estilar, Dependendo não do sei. mosteiro também, tem isso, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos pra conclusão. Então, podemos? Tudo certo? Beleza. Vamos terminar aqui. Muito bem, estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast, um episódio mega especial, uma conversa super agradável aqui com o nosso amigo João Felipe, uma aula, né, que nós tivemos aqui a oportunidade de ter, e é um conteúdo rico, hein, você que nos acompanhou nesse podcast, você percebeu que foi um conteúdo diferenciado, hein? Você procurar em outros lugares, talvez você vai ter que pagar para ouvir isso. Mas reforçando então os recados do início, segue a gente. Os links, eu não falei no começo, mas os links eles estão na descrição. E também, se você está pensando em fazer uma viagem, você já percebeu aqui que o cara manja, né? Percebeu que o cara manja. Então, você pensou em uma viagem, quer viajar pela Europa, quer conhecer esses lugares históricos, quer fazer da sua viagem realmente algo que te agregue valores culturais, valores da tradição, não só uma viagem de lazer, que também é importante, né, se divertir, mas você tá gastando pra caramba, meu amigo, então aproveita e Se não saia quiser de lá gastar com uma tanto. experiência que você vai trazer pela vida toda, né, então você procura o João Felipe, o link também tá na descrição. João, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pelo sacrifício, aí já é de madrugada e você tá aqui com a gente. Olha, nós somos muito gratos, assim, pela sua disponibilidade e também por todo o conteúdo que você compartilhou aqui com a gente. Eu agradeço também, mais uma vez, pelo convite. Sempre muito bom estar com vocês.
dividir um pouco aqui, eu acho que o fundamental é isso, né? Aquilo que a gente aprende, a gente divide, né? Senão não tem sentido. Então, contem aí sempre com a minha disponibilidade para partilhar sempre que necessário. É isso aí, né? Então, a gente espera que a gente grave outros episódios. A gente falou sobre vários temas aqui que com certeza a gente vai te procurar pra gente estar gravando, né? Pra Vários tá falando spin-off sobre. aí. Exatamente, vários spin-off. E é isso, né? Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.